Estamos começando hoje uma série de mensagens, uma série de exposições no livro ou numa parte do livro dos Salmos. Dentro do livro dos Salmos há um trecho de 15 salmos chamados de Cânticos dos Degraus ou Cânticos de Subida. Em algumas versões, cânticos de romagem ou de peregrinação. Qualquer uma dessas opções pode aparecer aí na sua Bíblia. E esse grupo de salmos compreende dos salmos 120 até o salmo 134. Esses salmos, na verdade, originalmente eram canções cantadas pelo povo de Deus quando os grupos saíam das cidades que cercavam, digamos assim, Jerusalém, e eles precisavam ir pelo menos 3 vezes por ano a Jerusalém. E Jerusalém, topograficamente, geograficamente, era o lugar mais alto. Foi Davi que uniu ali as duas partes, que conquistou, por exemplo, a parte alta, se chama o Monte Santo de Israel, não é? Tem essa expressão, o Monte do Senhor. Não é? Ali se tornou a capital de adoração de Israel. Então, era comum que pelo menos 3 vezes no ano o povo se reunisse em caravanas das mais diversas texturas a que pudessem subir para a adoração. E no meio desse caminho, e é claro, o caminho era de subida, eles cantavam os cânticos, chamados cânticos dos degraus, ou cânticos de subida, porque eles estavam subindo. Cânticos de romagem, numa linguagem de hoje, talvez de romaria, não seria a melhor expressão, mas que a gente pudesse entender um grande grupo indo para algum lugar para prestar um culto, uma devoção, e é claro que aqui o contexto é completamente outro. E esses cânticos, meus irmãos, nós não temos a partitura deles, nós não temos a música. Eu fico imaginando como é que seria a expressão musical do povo. Eu fico pensando, imaginando, ouvindo aqui a igreja cantar, muitas vezes com instrumentos, e às vezes com piano e voz, e às vezes faz uma pausa, só a igreja canta, ouve-se então as vozes, não é? E é uma experiência diferente sempre, é sempre muito especial, cantar junto. Cantar em casa é bom. Esses dias eu estava em casa e Azaf estava fazendo alguma atividade lá e ele estava cantando. É bom cantar em casa, e é bom cantar em casa porque você nunca está sendo avaliado se é afinado ou desafinado, não importa, você está cantando, expressando a sua alma. E quando a igreja canta, é bom também porque você vai no bolo e você nem se importa se canta ou se não canta. É claro que esse problema a gente vai acabar com ele na glória, o Senhor vai acabar com ele na glória, porque lá todo mundo vai cantar muito bem, tá certo? Nós estamos então diante do primeiro dos salmos desse grupo, que é o Salmo 120. O livro dos Salmos, vamos ler o de número 120. E o texto diz assim, já que você entende qual é o momento em que esse texto agora não só foi escrito ou para que ele foi escrito, mas como é que ele era usado, o texto diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que será dado
ou acrescentado língua enganadora. Flechas agudas do guerreiro com brasas vivas. Ai de mim, que vivo em Meseque e habito entre tendas de Quedar. Há muito tempo moro com os que odeiam a paz. Sou pela paz, mas até quando falo, eles insistem na guerra. Amém. Muito bem. Quando nós tratamos desse grupo de salmos, logo me vem uma resolução na mente. O povo de Deus é um povo peregrino, mas geralmente se comporta como turista. Esse é um grupo de salmos cantado por um povo peregrino. Aliás, hebreu significa aquele que corta a terra, aquele que cruza, aquele que não tem morada fixa. No texto nós vemos que ele está dizendo que mora em tendas. Essa é uma expressão hebraica de viver. Essa é uma expressão dos hebreus. Quando Deus diz a Abraão, sai de tua terra para uma terra que eu lhe mostrarei, Deus já está imprimindo ali um DNA no seu povo. Ele já nasce um povo nômade. Ele já nasce um povo que corta os campos, os desertos. E é claro, essa terra vai culminar quando eles chegam na terra prometida. E a partir dali, é claro, nós continuamos compreendendo que o sentido de ser hebreu permanece, sobretudo, na vida da igreja. Essa igreja que cruza a terra, essa igreja que passa pela terra, mas sabe que a terra prometida que espera não é aqui. Porém, ainda assim, esse povo que somos nós, esse povo peregrino, esse povo espiritualmente hebreu, esse povo que corta esse mundo e que não é desse mundo, deveria se comportar exatamente como peregrino. Mas é muito comum perceber que a igreja ou que crentes se comportem como turistas. Porque o peregrino e o turista são diferentes. Os dois estão viajando. Mas o turista sempre se acha no direito, porque ele está pagando. Ele quer sentar na janela. Ele quer comer no melhor lugar. Se ele vai num local de entretenimento e se alguém fura a fila, ele fica chateado porque ele tem que ter tempo para ir em todos os locais, todos os brinquedos, seja o que for, não é? Ele é um turista e ele quer aproveitar ao mesmo tempo que, na vez dele, profundamente aquela experiência, ele quer também acelerar o tempo de todo mundo para que o dele seja bem aproveitado. Se é que você me entende. Ou seja, ele está ali para aproveitar o máximo de tudo que for disponível. E essa é a figura do turista. E a figura do turista que quer viver para viajar, quer viver para aproveitar. A viagem dele é dele. E que ninguém interrompa. O peregrino não. O peregrino sai. Para onde? Não se sabe. Ele anda. Ele cruza os locais, as cidades, e ele não se acha no direito de nada. E ele come o que der a ele. E ele dorme onde for possível. Ele é essa figura resoluta, resiliente, que caminha, seja descalço, seja de tênis, não é? E ele descansa quando pode, quando dá. E é claro que nós não estamos apontando aqui para uma igreja que é uma igreja miserável nesse sentido, absolutamente. Mas a essência da igreja, literalmente, não é uma essência de turismo. Nós não estamos na Disney. Olhe ao seu redor e você vai perceber que nós não estamos
viagem pacífica. E é isso que esse salmista descobre. O Salmo 120, meus irmãos, é um texto de alguém que acordou para a realidade. Alguém que descobriu que o mundo não é cor-de-rosa. Alguém que descobriu que o mundo é mau. E que é hostil. E que você não pode viver como se estivesse simplesmente fazendo turismo. Não. O Salmo 120 é um salmo de lamento, é um salmo, sobretudo, de choque de realidade. E quando nós lemos o que esse salmista está escrevendo, nós pensamos, lá no fundo, que todo mundo aqui quer que o mundo melhore, mas todo mundo sabe que não vai melhorar nada. Mas santo pessimismo, não é? Como não vai melhorar? Será que o próximo presidente da República não pode dar um jeito nesse país? Ok, a gente não está falando de coisas circunstanciais que melhoram um pouquinho aqui e ali. Você compreende isso? Não, não é disso que eu estou dizendo. Pode ser que, hora ou outra, o Brasil dê uma guinada aqui e acolá, mas olhe para os países desenvolvidos, os melhores para viver. Estão sempre à beira da hostilidade ao Evangelho da Graça. Os mais ricos continentes sempre são aqueles com maior nível de suicídio. Então perceba que não é o Brasil melhorar, não é onde estamos a receber algum tipo de melhora que vai nos dar uma realidade diferente. Jesus disse que no fim dos tempos, em palavras assim, bem no português, a coisa ia ladeira abaixo. Só para que a gente compreenda. Espiritualmente, nós estamos caminhando para um tempo onde o amor de muitos esfriará. Filho contra pai, pai contra filho, guerras e rumores de guerra. E é claro que isso sempre existiu, mas o espiral está fechando. E aí, fechando esse espiral, esses acontecimentos estão mais perto um do outro cada vez mais. Muito bem, nós temos esses 15 cânticos e o primeiro é esse cântico que faz acordar para a viagem. É esse cântico que o povo canta dizendo o seguinte: não estamos indo para a Disney, nós vamos por um lugar, nós vamos para um lugar que é uma grande bênção, lá nós vamos adorar, mas nós temos um caminho pedregoso, perigoso. Nós temos um caminho inóspito, imprevisível, hostil, e nós já começamos a cantar esse cântico. E o cântico começa dizendo: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Essa é uma frase muito importante para esse salmo, meus irmãos. Por quê? Porque incluir Deus logo na entrada daquilo que nós vamos dizer que não é muito bom, é um nível de esperança. Quando você vai dizer algo, por exemplo, que não é muito bom, quando você vai, por exemplo, dizer algo que é penoso, que é uma queixa de sua alma, é muito bom lembrar antes que há um Deus que ouve orações. Ele está dizendo: na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me respondeu. Ele está dizendo: eu tenho experiência de oração. Compreende isso? Eu vou dizer uma coisa que não é muito boa, mas antes de eu dizer, eu sei que tem um Deus no céu que ouve as minhas orações. Eu já tive em angústia, eu já clamei ao Senhor e Ele me respondeu. A angústia, meu irmão, é o sentimento de quem tem certeza que vai morrer. É o sentimento de quem, por exemplo, está manietado, preso, sem poder soltar as mãos para se defender. Isso é angústia. É alguém que está submergindo, alguém que está já sendo invadido pelas águas e tem a certeza de que ali é o seu último momento de vida. Aquele é o momento de angústia. Aí o texto diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. É Jonas lá no final, já lá no fundo. E ele faz então
não posso dizer suspiro, porque a gente não suspira debaixo d'água, mas um suspiro de alma, e o Senhor vem e lhe atende, e ele termina certamente essa oração dentro da barriga do peixe, e no final diz: a salvação pertence ao Senhor. Jonas capítulo 2, verso 9. Isso é angústia, angústia de alma, angústia de saber que não tem para a direita, não tem para a esquerda, não tem para trás, nem para frente, você só pode olhar para o alto, você só pode olhar para o Senhor. E aqui ele diz: eu tenho experiência de oração quando eu passei por angústia e o meu Deus me respondeu. É a primeira frase do povo quando põe o pé na pista, quando põe o pé na rua, dizendo: nós vamos viajar. Mas a nossa primeira frase é de confiança. Na angústia eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu. Seria hipocrisia nossa dizer que nunca passamos por isso aqui, porque todos nós já experimentamos em algum nível uma angústia que foi por oração que o Senhor nos respondeu, que foi por graça que nós fomos atendidos. O salmista está dizendo isso. E veja que interessante, porque esse é um salmo, se você olhá-lo em sua Bíblia, ele começa no primeiro versículo falando sobre a angústia e a última palavra do salmo é guerra. É um salmo que não é muito apetitoso de ler assim, tipo, vou ler um salmo que eu quero alegrar minha alma, não leio 120. A não ser que você foque bastante no verso 1, um Deus que responde orações. E é um salmo que você tem todo o risco, ou quase todo o risco, de ler e sofrer de autopiedade. É isso mesmo que fazem comigo, é isso mesmo que acontece comigo. Não é? Tem que ter muito cuidado com esse tipo de leitura. E nós vamos ver isso. Quando o salmista olha ao seu redor, e nós vimos aí nessa textura desse pequeno salmo, ele vê mentira, ou seja, lábios mentirosos, nós vemos isso aí no verso 2. Ele vê calúnia, ou seja, a língua enganadora, está aí no verso 3. E ele vê maldade, homens maus que odeiam a paz e insistem em guerra. Veja que coisa atual: mentira, calúnia e maldade. Quando você olha, basicamente, meus irmãos, para as coisas mais públicas, o que você vê é isso. Por exemplo, como é que hoje se ganha uma eleição? Quando alguém vai para a televisão para caluniar o oponente. E aí você tem meia hora de calúnia e tem 4 minutos de proposta de governo. Por quê? Porque a base está em difamar o outro para que eu me dê bem. Enquanto o outro não está completamente destruído, não basta que eu ganhe, ele tem que estar destruído. Ele precisa ser difamado, ele precisa ter calúnia, e isso tudo, a base e a estrutura de tudo isso é a maldade. Então ele olha em volta e ele percebe isso. Bem, verso 2, ele faz então uma oração. Vamos ler juntos. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. A palavra para Senhor aí é a palavra mais conhecida no Antigo Testamento, que seria Yahvé. Ele chama o Senhor pelo nome, não é que ele se apresenta a Moisés: eu sou. É o mais conhecido lá, desde Moisés. E ele diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Bem, há uma mentira que desde aquele tempo acontece hoje também. É a mentira que diz que tudo vai bem. Está tudo certo. Tem nada a ver. Dia desses, assistindo a uma... Eu não estava assistindo, eu estava passando em algum lugar, não me lembro onde, mas estava passando, e uma emissora de televisão fazendo completa apologia à desconstrução da família direta. Não está velado mais. Não está escondido mais. A coisa está completamente escrachada.
O mundo está dizendo, está tudo bem. Isso é normal. Sabe o que é isso, meus irmãos? Lábios mentirosos e língua enganosa. Não é só a mentira que vem contra mim que me fere. É a mentira que vem contra as coisas de Deus que deve me ferir também. É a mentira que vem contra o Evangelho. Por isso Paulo vai dizer, eu fui posto para a defesa do Evangelho. Não é de Cristo. Porque Cristo é que defende a igreja. Mas nós fomos postos para defender a mensagem de Cristo. O que ele está dizendo aqui é que um cristão, alguém que está na caminhada, alguém que está nessa peregrinação para Jerusalém Celestial, e aqui está o ponto, esse salmo é para nós, na nossa caminhada espiritual para Jerusalém Celestial, como era para aquele povo, para Jerusalém visível. O ponto é que, nessa subida, nessa caminhada, nós percebemos que o mundo é mau e que o mundo está sob a base ou sobre a base da mentira, da língua enganosa, e que no mundo mentir faz bem, e que no mundo dizer o que você não é o que dá certo. Conversando hoje com alguém, falando sobre aconselhamento cristão, e essa pessoa estava dizendo que estava abordando pessoas na internet para fazer aconselhamento cristão, e em off, ou melhor, em privado, as pessoas reclamando rios, reclamando da vida, querendo tirar a própria vida, mas a mesma pessoa que estava ali no privado, precisando de ajuda para não tirar a própria vida, era a mesma pessoa que ostentava uma página pública do Facebook com fotos da família, com fotos em restaurantes, com fotos em paisagens belas, compreende? Isso é o mundo da mentira, é o mundo do faz de conta. Aliás, o faz de conta é exatamente a essência do mundo. Faz de conta que você é feliz, faz de conta que você é religioso, faz de conta que você acredita em Deus, faz de conta que você está fazendo corretamente, não precisa fazer, mas faz de conta. Esse faz de conta é tão extraordinariamente enganoso que o povo crê que já que todo mundo rouba no poder, você vai votar naquele que rouba, mas faz. Qual é o slogan? Rouba, mas faz. Ou seja, valha-nos Deus. Você compreende? Ele pode ser um corrupto, mas se ele oferecer alguma coisinha, eu dou um apoio para ele. Sabe o que é isso? Vida de mentira. E aí, aqueles que deveriam ter os pés calejados nessa peregrinação e ter a essência do hebreu, na verdade, vivem meio que amalgamado com o povo que está peregrinando, mas na verdade é turista. Turista. Não está inserido de corpo e alma nessa viagem que é guiada olhando para Cristo. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, porque senão eu vou acabar virando um mentiroso. Não é? O mundo mente tanto que acredita na própria mentira. E aqui, meus irmãos, o texto nos mostra que aquele que está nessa caminhada é alguém que desgostou-se desse mundo. Agora, desgostar-se desse mundo não é desgostar-se da vida. São duas coisas distintas. Compreende ou não? São coisas distintas. Desgostar-se do mundo não é desgostar-se da vida. A nossa vida é Cristo. Eugene Peterson escreveu o seguinte: uma pessoa precisa estar totalmente aborrecida com o modo em que estão as coisas para encontrar a motivação para partir no caminho cristão. Enquanto pensarmos que a próxima eleição poderá eliminar o crime e estabelecer justiça,
ou que um novo avanço científico poderá salvar o meio ambiente, ou outro aumento de salário pode nos dar um empurrãozinho para sair da ansiedade para uma vida tranquila, não é provável que nos arrisquemos nas árduas incertezas da vida de fé. O indivíduo tem de estar farto com os modos do mundo antes que ele ou ela adquira um apetite pelo mundo da graça. Compreende? Se você está, meu irmão, trilhando a caminhada da vida cristã, você deve ser alguém enojado das coisas mundanas. Deve ser alguém enojado das propostas mundanas. E aqui, o que Peterson está dizendo é que, de fato, um crente deve olhar para o lado de maneira não pessimista, mas realista. E aí, a gente entende que essa é a posição do crente. Tem pessoas que cansou do mundo, mas não cansou do mundanismo, é diferente. Entende? Você cansou da violência, a pessoa cansou dos enganos, cansou das fraudes, mas não cansou das coisas mundanas, dos prazeres do mundo. Não. O crente, ele cansou-se do mundo e de tudo que há no mundo. E o que deixa-o neste mundo com o prazer é que neste mundo o Espírito derramou graça de habitar nele ainda aqui. E aí ele diz como Paulo, eu não sei se eu quero partir para estar com Cristo ou se eu quero ficar para estar com a igreja. Eu tenho prazer tanto em ficar quanto ir. Mas veja que o prazer do crente está no povo de Deus, nas coisas de Deus aqui e no próprio Deus na glória. Não está no mundo. É como se o salmista estivesse orando aqui, Senhor, salva-me. Salva-me das mentiras dos políticos. Meus irmãos, tanta gente acreditando das mentiras dos políticos. E aqui, não estou fazendo política, não sou partidário. E se fosse, não faria qualquer partidarismo aqui. Mas compreenda que há um senso mínimo de inteligência cristã que diz, que mostra que a realidade do Brasil não se muda em um mandato. E nós não estamos falando absolutamente de economia, nós estamos falando, sim, de questões espirituais. E é claro, o povo de Deus, quando ora, Deus faz coisas extraordinárias. E é isso que nós queremos fazer. O ponto é que nem sempre, mesmo o povo que ora pelo Brasil, é o mesmo povo que ora por si mesmo, porque esquecem-se que o Brasil é ele, e ele é o Brasil. Então, o crente que ora pelos políticos, para que haja paz na nação, para que cesse a roubalheira, ele faz gato em casa. Ele faz o gato em casa. Ele compra o DVD pirata. Ele... bom, vocês já devem ter entendido. É o mesmo crente que ora pela nação. Veja, esse salmista está dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor me livre dos lábios mentirosos, porque eu estou cercado disso. E eu não quero me tornar essa é a essência desse pedido. Senhor, me livra da mentira da religião. Ligue a televisão, meus irmãos, por 20 minutos. E se você tem um QI um pouco acima de ameba, você vai sair intoxicado com aquilo que você vai ouvir, enojado com o que a religião televisiva está oferecendo. É de um mau gosto, é de uma mentira absurda, mas há sempre os incautos sendo levados. Por quê? Porque há sempre alguém numa crise profunda precisando de uma mão estendida, de uma ajuda. Não tem aquela pessoa que está endividada até o teto e aparece assim na tela do seu computador, empréstimo fácil. Então, da mesma maneira,
Pode ser que isso não lhe seduza, mas alguém que esteja com a corda no pescoço, tendo que pagar coisas urgentíssimas, vai cair naquilo. Da mesma maneira, a mentira da religião entra tentando ou oferecendo saciedade para aqueles que já perderam a razão da vida, mas é aí que se estabelece a mentira. Livra-me, Senhor, dos falsos marketings, da falsa propaganda. Quanta gente acreditando, meus irmãos, em mentiras que Satanás prega através da mídia. Mulheres que creem que só são bonitas se parecerem-se com a boneca Barbie. Mulheres que só se acham bonitas se tiverem o cabelo assim ou assado. E aí desenvolve-se uma cultura mentirosa. Agora veja, parêntese, não estou pregando contra as irmãs se cuidarem. Cuidem à vontade. Aleluia. Deus é bom. Perfume, essas coisas que vocês fazem, abençoado. Agora, o que eu quero dizer, fecha parêntese, é que essa não é a essência da beleza cristã. Pedro vai dizer isso. Vocês me entenderam ou não? Não estou pregando aqui para ficar todo mundo igual um zumbi vindo para a igreja. Não é isso. Um cabelinho direitinho, perfuminho e tal, aquela coisa toda, sem problema nenhum. Agora, não faça disso a alegria de sua vida. É claro que ninguém gosta de sair mal arrumado, ninguém gosta. Mas essa não é a essência da beleza cristã. Desenvolveu-se, por exemplo, a cultura do cabelo bom e do cabelo ruim. O que é cabelo bom? Bom para quê? Cabelo se come? O que você faz no cabelo, além dele estar na sua cabeça? Tem cabelo bom e cabelo ruim? Vale-nos Deus, isso é uma expressão cultural. Vocês não estão entendendo onde é que eu quero chegar? Cabelo ruim para quê? Tem o cabelo que é mais fácil de pentear e outro que é mais trabalhoso de pentear. Mas isso não faz o cabelo bom ou ruim. Estão compreendendo ou não, gente? Pelo amor de Deus, isso é uma expressão pecaminosa da cultura. Vocês estão rindo? Esses padrões, essas mentiras que a mídia diz, se você for assim, você é bonita. Se você não for assim, você não é bonita. Se tiver uma barriguinha, você já está descartada. Você tem que ser lisinha, não é? E tem homem entrando nessa onda também. Quer a barriguinha direitinho, faz sobrancelha, aquela coisa toda. Problema seu. Eu não tenho tempo para isso. Quem se cuida sabe na medida que se cuida. Tudo bem. Se a esposa gosta, aleluia. Vai de cabeça. Tem esposa que gosta de barba, tem esposa que não gosta. Meu irmão, vê o que a esposa gosta. O que eu quero dizer é que nenhuma dessas coisas, perceba, nenhuma dessas coisas pode e deve regular o nosso humor, a nossa alegria, a nossa satisfação de nos ver no espelho, porque ali está a imagem e semelhança do nosso Deus. Pode estar um pouquinho amarrotado, mas é. Um pouquinho fora do padrão, mas é. E quem disse que o padrão é esse ou aquele? A gente precisa, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com as mentiras mundanas. E tem muita gente ficando depressivo por isso. Depressiva porque não conseguiu encontrar a cor da tinta que gosta de passar no cabelo. E aí, a gente precisa orar também como salmista: Senhor, livra-nos não só da religião mentirosa, não só da política mentirosa, do marketing mentiroso, mas livra-nos também, Senhor, das autoajudas mentirosas, do psicologismo barato.
que diz que eu tenho que ter para ser feliz, que eu tenho que ser feliz o tempo todo, e essa é uma das grandes mentiras de Satanás, você merece ser feliz, e através dessa frase muita gente embarca em um monte de bobagem, porque acha que merece ser feliz. A felicidade do crente é seguir Jesus, obedecer a Jesus e chegar aos pés de Jesus naquele grande dia. Aliás, o conceito de felicidade na palavra de Deus é extremamente avesso ao cultural. Felizes são aqueles que choram, dormem com esse barulho. Por que chora? Porque se olha e se vê um grande pecador e diz, Senhor, eu preciso da tua graça. E aí está a felicidade. O mundo, meus irmãos, está num sistema mentiroso, e o salmista dizendo, Senhor, livra-me dessas mentiras. O mundo quer falar de amor, mas duvido que o mundo diga e reconheça que só Deus é amor. Quantas vezes nas novelas e nos filmes você ouve falar de amor? Várias. Mas pergunte se eles dizem, Deus é amor. O mundo fala de paz, mas não dizem que só a paz de Jesus é que excede o entendimento. É só a paz de Jesus que dá, não como o mundo. Eles dizem, todos os caminhos levam a Deus, mas a Bíblia diz que Jesus é o único caminho. O mundo fala de afetividade. Afetividade. Mas veja, a afetividade tornou-se algo tão promíscuo. Compreenda onde eu quero chegar. Que hoje, um homem ser um grande amigo de um outro homem é algo suspeito. Compreende ou não? O mundo entrou numa nomenclatura tão avessa que corrompe até aquilo que é bom. Por exemplo, a Bíblia diz que Davi e Jonatas eram grandes amigos. E aí, se você pegar a figura de Davi e Jonatas hoje e descrever a amizade deles, o mundo, com a mente mundana, com a mentira maligna que tem hoje, vai dizer, são homossexuais. E aí você dorme com esse barulho. Então você perceba que as mentiras mundanas estão desviando coisas que são padrões de Deus. Eu e meu irmão, por exemplo, meu irmão de sangue, a gente se encontra na rua, seja na igreja, eu dou um beijo nele. Meu pai, quando era vivo, eu dava um beijo no meu pai. Ele não era muito de beijar, não, mas eu beijava o coroa. E a gente se abraça e dá um beijão legal, assim, ósculo santo, não é? O pessoal fica meio assim, não sei não. Problema seu. Você compreende como as coisas vão se denegrindo por conta das mentiras mundanas? E aí, você tem a expressão cultural, não é? Homoafetividade. O que é homoafetividade? É ter afeição por alguém que é do mesmo sexo. Aí confunde com homossexualidade, coloca tudo no mesmo balaio. Você compreendeu a jogada? E aí, se o sujeito quiser ser amigo, grande amigo de um homem, ele tem que dizer que é homoafetivo. E aí, você tem um grande problema. Eu não sei se estão me fazendo entender muito bem, mas o que eu estou dizendo, meus irmãos, é que as mentiras mundanas querem desconfigurar as coisas que são sinceras, reais e verdadeiras no reino de Deus. Por isso, é claro que a gente precisa ter muito cuidado, e os homens não vão sair por aí dando ósculo santo nos outros homens, porque a gente não tem afetividade suficiente para isso. Eu posso fazer isso com o Silvano, meu irmão. Mas perceba, meus irmãos, compreenda que quando o mundo fala de afetividade, afeto, hoje entende-se outra coisa. Mas o que é afeto?
é uma coisa eterna, é uma coisa que vem de Deus. As afeições cristãs um pelo outro, a pureza de estar tanto com o irmão quanto com uma irmã, como se irmã de sangue fosse. E muito mais do que isso, porque todos somos filhos da graça, filhos do Senhor. O mundo corrompe isso. Essas são as mentiras mundanas. E o que ele está dizendo é: Senhor, livra-me disso. Ele está atônito com isso. Ele está sofrendo com isso. Como Ló, por exemplo, citado por Pedro na sua segunda carta, no capítulo 7, no verso 2, o texto diz: Deus livrou o justo Ló, falando de Sodoma e Gomorra. Ele era atribulado pela vida indecente daquelas pessoas sem princípios, ou seja, Ló vivia em Sodoma, mas ele não estava com o coração em Sodoma. Ele vivia no meio da mentira de Sodoma, mas o coração dele estava intacto, mesmo que tenha escolhido errado, montar as suas tendas até chegar a Sodoma. E aqui, o salmista está dizendo: Senhor, livra-me. Livra-me, Senhor, das mentiras. Alguém já disse que o trecho da estrada que precisa de mais iluminação é quando ela bifurca. A estrada reta, você entende que vai reto, mas quando há uma bifurcação, quando há, por exemplo, na estrada e você está dirigindo e há uma placa, é necessário que tenha muita iluminação, muita luz. E o que ele está dizendo é: Senhor, quando as coisas se bifurcarem, eu precisar tomar uma decisão a favor da verdade, que o Senhor me ajude, que o Senhor me livre da mentira. E aqui o texto segue, o verso 3 diz assim, leamos juntos: o que te será dado ou acrescentado, língua enganadora? É uma pergunta. Qual é a recompensa, diz o salmista, que a língua enganadora recebe, que a língua mentirosa vai receber? O que será acrescentado à língua enganadora? Como é que Deus vai tratar esse espírito de engano? Leia junto comigo o verso 4 que responde: flechas agudas do guerreiro com brasas vivas. Perceba, meus irmãos, que o salmista chega a uma conclusão, que a recompensa da língua enganadora é exatamente o próprio veneno. O que a língua enganadora recebe? Flechas agudas, com brasas vivas. Para que você entenda melhor, veja o que diz o provérbio, ou no livro de Provérbios, no capítulo 26. Veja o que diz o verso 18, 19 e o verso 20. Ouça: como um louco que atira brasas e flechas mortais. Então, nós temos brasa e flecha. Assim é o homem que engana o próximo e diz: fiz isso de brincadeira. Enganou com a língua e diz: está brincando. Agora veja que ele está falando da língua. Veja o verso 20. Sem lenha, o fogo se apaga, e sem o amador, o conflito cessa. O que o autor de Provérbios está dizendo é: a língua é uma flecha mortal. A língua é uma brasa viva atirada na direção do outro. A língua é um fogo que não se apaga. E agora, voltando para a pergunta e para a resposta, versos 3 e 4, o que te será dado ou acrescentado, língua enganadora? Resposta: contra a língua enganadora virão flechas agudas do guerreiro com brasas vivas. Parece que o salmista leu o provérbio, ou que o autor de Provérbios leu o Salmo. E aqui, meus irmãos, a gente compreende que aquilo que o mundo apregoa é exatamente aquilo que vai contra o mundo em seus desejos, paixões e mentira.
Quando Paulo vai falar aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 2, ele vai dizer que porque o mundo ímpio ama mentira, ama impiedade, Deus lhes envia exatamente a operação do erro. Ou seja, aquilo que o mundo ama contra Deus, é exatamente aquilo que vai contra todo o mundanismo. Muito bem. Verso 5, o salmista diz: ai de mim, que vivo em Meseque e habito entre as tendas de Quedar. Meseque e Quedar são lugares, e são lugares opostos. Digamos assim, que onde o salmista habitava, não era nem lugar, nem no outro. O que ele está dizendo aqui é: eu habito no meio de um povo hostil, de um povo estranho, de um povo que não compreende a minha fé. Meseque e Quedar eram lugares hostis à fé de Israel. Ele está dizendo aqui: eu estou num lugar completamente estranho e eu preciso sair daqui. E eu gostaria de sair daqui. Eu estou entre Meseque e Quedar, mas eu quero mesmo ir para Jerusalém. Eu estou no meio desse povo aqui, mas eu não sou desse povo aqui. E ele diz: Senhor, ai de mim. E aqui, meus irmãos, quando ele diz ai de mim, ele não está fazendo, não está usando nenhum nível de autopiedade, mas ele está reconhecendo que a circunstância dele é muito adversa. Compreenda que há uma diferença da autopiedade e do senso de realidade. Tem uma hora que você diz assim: o meu caso é grave mesmo. Já passou por isso, né? Você olha para um lado e diz: olha, realmente, se não for o Senhor, ai de mim. Você olha o resultado do exame e diz: ai de mim. Você olha o resultado do inquérito e diz: ai de mim. Você olha a sua vida como um todo, a textura familiar e se diz: ai de mim. Essa é uma situação que ele diz: Senhor, ai de mim. Último verso, ele diz: há muito tempo moro com os que odeiam a paz. Verso 7, sou pela paz, mas até quando falo, eles insistem em guerra. Bem, está aqui a síntese que ele faz. A última palavra é guerra. Ele diz: eu quero paz, mas no meu ambiente não tem paz. Eu quero verdade, mas o mundo vive a mentira. Eu quero Deus, mas o mundo quer Satanás. Eu quero fazer o que é correto, mas quando eu faço o que é correto, eu estou errado, porque todo mundo faz o errado. Se eu não fizer o errado, sou eu que sou errado. E aqui, queridos, há uma pergunta que é respondida pelo menos em parte. O texto diz: há muito tempo moro entre os que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas até quando falo, eles insistem na guerra. O que ele está dizendo é: a situação de onde eu estou não é boa. A pergunta que isso aqui responde é: por que Deus permite o mal? Não responde toda essa pergunta, mas uma parte é respondida aqui. Ele está entre Meseque e Quedar. Ele olha para os lados, ele só vê mentira. Ele vê fome de guerra. Mas aqui ele está caminhando para Jerusalém. O que significa isso? Quando nós olhamos para esse mundo, meus irmãos, uma das coisas que mais nos dá desejo da glória é que esse mundo não presta. Que se esse mundo fosse bonitinho, um pouquinho mais bonitinho, você e eu gostaríamos de ficar aqui um pouquinho mais. Tipo assim, o céu é bom, mas dá para esperar mais um pouquinho. Não responde toda a pergunta, mas parte da resposta é: se Deus tirasse completamente o mal desse mundo, nós não veríamos os destroços que o pecado fez na humanidade, e nós jamais desejaríamos como
devemos desejar a glória do nosso Senhor. E nós não entraríamos nessa peregrinação rumo a Jerusalém. E aqui a gente começa a entender que é o Senhor mexendo com a nossa estrutura para dizer: meu filho, vamos caminhar, que o teu lugar não é aqui. Tá certo? Como diz Deuteronômio capítulo 32, verso 11, como a águia que desperta sua ninhada, esvoaçando sobre os seus filhotes, e estendendo as asas, pega-os e leva-os sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, falando do seu povo. Já falamos desse texto aqui. Quando a mamãe águia quer dizer para os filhotes que já é tempo dele sair do ninho, que ele está grande demais, ela então, que criou aquele ninho muito anatômico, com todas as pontas para fora e a parte de dentro muito anatômica, ela mesma agora pega com o bico aqueles gravetos e coloca para dentro do ninho. E vai empurrando para dentro do ninho. E ele vai tomando uns espetados e diz: opa, está na hora de sair daqui, porque aqui não me cabe mais. Então ele pula do ninho. E quando ele pula do ninho, está perto do penhasco. E a mamãe águia acaba de empurrar. Aí o texto diz: como a águia que desperta sua ninhada, esvoaçando sobre os seus filhotes. Aí o texto diz: e estendendo as asas, pega-os e leva-os sobre elas. Ou seja, quando o filhote cai, a mamãe vai por baixo e sobe o filhote. Depois ela solta de novo, depois ela pega de novo, aí ela solta de novo, até que aprende a voar. Assim o Senhor faz conosco. Senhor, está muito bom esse mundo, está tudo direitinho. De repente a gente olha para o lado e vê uma tragédia. De repente a gente olha para o lado e vê a língua enganosa prosperando. De repente nós olhamos para os lados e começamos a sentir o desespero dos efeitos do pecado e diz: Senhor, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A síntese poderíamos fazer está no verso 1. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Vamos dizer isso juntos? Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Alguém já disse que numa tempestade muito escura, quando sai um relâmpago, o tolo olha para o relâmpago, mas o sábio aproveita para olhar o caminho, porque o relâmpago clareou o caminho. Meus irmãos, Deus nos chama para que enquanto troveja, enquanto nós temos sobre nós relâmpagos fortes, nós possamos olhar para o caminho que o Senhor tem colocado diante de nós e trilhar na direção de Jesus. Aplicações práticas para a nossa vida. 4, pelo menos. Primeiro, quando a angústia bater à porta de sua vida, ore ao Senhor, Ele é a sua defesa. Bateu a angústia, o salmista diz: na minha angústia eu orei ao Senhor, Ele me respondeu. Ele está dizendo: olha, se você está em angústia, você pode orar também que o Senhor responde. Não é verdade? Quando você vai em um médico bom, você diz: pode ir lá que me atendeu bem. Quando você vai em um comércio que te atende bem, um preço bom, Lord Jesus, você diz: vai lá que o negócio é bom. E aí quando você vê alguém em angústia, você diz: pode orar, porque eu sei que há um Deus do céu que responde. Quando a angústia bater a sua porta, ore ao Senhor, Ele é a sua defesa. Segundo, nunca permita que sua língua seja usada pelo inimigo como instrumento de difamação e mentira. Seja uma bênção no falar. Tem muita gente que reclama de difamação, muita gente que reclama de fofoca, de língua mentirosa, disso, daquilo, mas a gente precisa perceber também, se nós somos responsáveis muitas vezes por essas coisas. Terceiro, não espere o melhor de sua vida aqui. E aqui eu serei muito pessimista para os triunfalistas. Paciência. Não espere o melhor de sua vida aqui. Ainda não chegamos em casa e o caminho tem seus espinhos.
nós ainda não chegamos em casa. Quarto e último lugar, olhe para Cristo. Ele te inspirará a seguir e fortalecerá a sua vida em meio a angústias profundas. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que a graça do Senhor se multiplique sobre nós e que nós possamos, meus irmãos, ainda que com cânticos um tanto triste às vezes, nós possamos ter os pés firmes caminhando para Jerusalém Celestial, sabendo que essa é uma caminhada com duas características. Primeiro, estamos caminhando para Deus. Segundo, fazemos essa caminhada juntos. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. And